PDT, vereador Rafael Bueno. Obrigado, senhora presidente. Bom, eu vou seguir na mesma linha do vereador Zanquim, mas antes de mais nada eu quero aproveitar e parabenizar a nossa cidade de Caxias do Sul. Cidade completa 134 anos de história. Caxias do Sul, da fé, do trabalho, da diversidade e com muita história de perseverança. E eu quero agradecer também a todos que acolhem as pessoas que vêm de fora, de outras cidades. A exemplo do meu pai, que veio lá antes dos seus 17, 18 anos, veio lá de Santana do Livramento, numa época, pujança econômica de Caxias do Sul, boom econômico de Caxias, e foi acolhido aqui, como muitas outras pessoas vêm de região. Se a gente solicitar para os vereadores erguerem as mãos, quem realmente é de Caxias, a grande maioria vieram de outros municípios, né, e famílias são constituídas aqui. Mas a fala do vereador Zanquim me preocupa, vereador Zanquim, porque o senhor diz que Caxias deveria ser a nova capital do Rio Grande do Sul. Mas como a gente quer que Caxias do Sul seja essa nova capital? Com qual olhar? Porque, vereador, nós estamos vivendo uma grande crise no nosso país, econômica, no nosso ambiental, também político, no nosso Congresso. Mas eu quero lhe dizer, vereador, Caxias do Sul está sendo o foco, o centro. Hoje de manhã foi sancionado um projeto de lei de minha autoria e eu estava com o prefeito Adiló e ele me deu uma informação que vou investigar para ver se realmente é verídica, que 8 pessoas, vereador Lucas Caniato, foram assaltadas por pessoas em situação de rua. Ele disse que está tendo um aumento assim, preocupante de pessoas que estão vindo de outras cidades aqui na região metropolitana e estão vindo para a nossa cidade e morar na rua, e são pessoas que estão assaltando os outras, estão contaminando as pessoas boas que moram assim na rua e que estão usando para assaltar as demais. Bom, quando a gente fala em preservar a nossa história e todo o legado de trabalhadores e trabalhadoras, de pessoas que tiveram visão e construíram suas indústrias e proporcionaram essa cidade que hoje é referência nacional e internacional, e que orgulho, né, o senhor que viaja muito, o vereador Zanquim, Brasil e mundo afora, vê os ônibus com o logo da Marco Polo, ou caminhões com Randon, Marco Polo, com Frazeli, enfim, né, a gente vê a marca de Caxias do Sul estampada para o mundo afora. Mas será que a gente está acolhendo as pessoas de forma humanitária no nosso município? Será que não chegou o limite de a gente também botar na balança de que forma nós estamos acolhendo e se nós temos essa capacidade de acolher? Eu vou dar um exemplo, e eu acho que todo mundo deve viver aonde quiser, sem ter que criar barreiras. Mas eu vou dar um exemplo. No meu bairro, essa semana, o pessoal da igreja me solicitou. Eu tenho um rapaz de 23 anos, se não me engano, né? Ele e a mulher. Eles têm 4 filhos. O dia que eu fui levar uns donativos ali para eles, estava nascendo o 4º filho. E é uma escadinha. E não tem escola para todos na escola Giuseppe Garibaldi. E eu observo também que os venezuelanos, a maioria deles tem 4, 5, 6 filhos. A gente observa isso, porque toda semana no meu gabinete é pedido de pessoas, de bairros, pessoas que se preocupam, de vaga em escolas. Então, será que todo esse fluxo migratório que Caxias do Sul está recebendo, nós estamos preparados para isso? Estamos preparados? De que forma que nós vamos acolher? Nós vamos começar a ver crianças pedindo na sinaleira, como nós já estamos vendo em alguns pontos? Cartazes, pessoas mendigando nas sinaleiras da nossa cidade? De que forma que nós teremos a Caxias do futuro? Olhar a Caxias para os próximos 100 anos? E eu falo isso porque o vereador Cadore fez uma fala ontem, né, deu uma entrevista na Rádio Caxias, e me preocupou muito, vereador Cadore, a sua manifestação, inclusive, né, enquanto presidente da Comissão de Saúde. E eu não tinha essa informação. Caxias do Sul, ontem, na matéria da Rádio Caxias, a gente tinha 115 pessoas aguardando leitos nos hospitais. 115 pessoas aguardando leitos nos hospitais. Mas, para as UPAs, nós estávamos aguardando 40 pessoas que precisavam ir para as UPAs e não tinha vaga nas UPAs da nossa cidade. Na UPA Central e na UPA Zona Norte. Então a pessoa está aguardando leite, sabe lá onde, nas UBSs ou em casa, algum lugar, vai para a UPA, fica uns 10, 15 dias, até morrer alguém no hospital ou ter alta, e ainda tem mais 115 pessoas aguardando leitos. Gente,
Como é que é a Caxias? Essa é a capital que o senhor quer, vereador Zanquim? Eu acho que a gente não pode ter esse carimbo numa cidade que não está conseguindo se organizar. Então nós precisamos planejar nossa cidade com leitos, com escolas. Nós estamos num estado de calamidade. Por que o prefeito, ao invés de reclamar nas rádios, não se une com a deputada Denise e vai a Brasília? A ministra esteve aqui semana passada e não tinha ninguém. A gente deveria de fazer o quê? É montar um hospital de campanha. Em várias cidades estão montando lonas e estão montando hospital nos lugares. Nós temos pátio aqui na frente da prefeitura, temos pavilhões da Festa da Uva. Vamos montar um hospital de campanha. Agora 115 pessoas. Uma parte. Quantas dessas pessoas estão vindo a óbito e não estão sendo contabilizadas aí no sistema porque nem conseguiram acessar a rede de saúde? Nós estamos com a saúde no precipício. Nossa saúde está na bandeira preta. E que triste dizer isso. No aniversário de Caxias, colapsou. Porque 115 pessoas, a gente era normal de 20, 30 pessoas. E começamos o inverno, foi ontem, né? Anteontem. Imagina no alto do inverno, no mês de julho, agosto, as crianças e os idosos com problemas respiratórios. Imagina isso. Isso é a parte, vereador Schalco. Vereador Rafael, nós temos que rever o censo de Caxias, né? O censo botou nós com 480 mil habitantes, só cartões SUS nós estamos com 605 mil. E as verbas federais e a estrutura que vem do governo de repasses para a cidade está defasado. Então nós vamos ter que rever o censo. Se nós temos 605 mil cartões SUS, a população está no mínimo 100 e poucas mil pessoas defasadas para repasses para a nossa cidade. Isso aí tem que se reunir todas as lideranças, todas as forças políticas para buscar mais verbas para a nossa cidade. Senão vai colapsar, porque nós temos uma estrutura para 400, que é o repasse que vem, e nós estamos só com cartões SUS 605. Então é importante isso, e nós precisamos de união agora para resolver. Não tem como acolher mais pessoas, não tendo estrutura suficiente para dar conta nem da população real da cidade. Obrigado. Eu vejo que nós temos que, vereador Schalco, preservar a nossa história, a nossa identidade de Caxias, que acolheu, que recebeu, foi fundada por imigrantes. Mas neste momento a gente tem que entender, a gente preserva aquilo que é nosso, né, e acolhe o que é possível. E falta uma política de imigração na nossa cidade clara. Nós não estamos vendo uma política de imigração, porque o vereador Zanquim ontem pegou um Uber, a Uber era de Mussum, porque veio dessa tragédia. E quantas pessoas virão aqui para a nossa cidade? A gente já está vendo pessoas com cartaz nas sinaleiras. Nós vamos querer viver cidade de mendigos, que foi muito bem feito lá na época do Sartori, do Pepe Vargas, que acabaram com a mendigância nas sinaleiras. Agora nós vamos ver crianças, as miseráveis. Nós temos mais de 1.000 pessoas morando nas ruas da nossa cidade. É uma cidade morando dentro de outra cidade. Então nós temos que planejar, e é dessa forma. É saindo de gabinete e batendo nas portas dos ministérios. Agora só em reclamar em rádio não adianta. Isso é a parte, vereador. Obrigado, vereador Rafael. Eu vou voltar e vou na linha do vereador Renato Oliveira, que eu acho que o feijão com arroz, o miudinho, esse dá para fazer, né? A gente pode pensar. E emergencialmente tem que fazer o graúdo, tem que fazer o mais complexo. Essa coisa do hospital, o índice de mortalidade dessas pessoas aí é altíssimo. Quem não conseguir leito. É um problema circulatório, é um problema cardíaco, renal. Essas pessoas vão morrer. Daí a gente pode pensar, mas não tem leito, mas não tem remédio. Eu falei ontem, não tem remédio. Então, não tem leito, mas não tem remédio que é comprado pelo município. Então, vereador Cadóri, eu não tinha ouvido a sua manifestação nas rádios, mas enquanto Poder Legislativo, daqui a pouco nós vamos ter que tomar alguma decisão sob pena de ser corresponsável por ação ou por omissão, de ver essa situação, de todos os dias ter o telefone repleto de mensagem. Eu não sei, eu acho que é uma discussão para fazer em conjunto com os vereadores, porque, falando da saúde, são todas as áreas. A área odontológica, ontem mais uma reclamação. A pessoa foi para a UPA com o dente purgando quase e o dentista sequer abriu. Então é uma situação muito grave e que alguma coisa precisa ser feita. Obrigado, vereador. Bom, eu trago 3 casos emblemáticos de Caxias do Sul no aniversário. E a gente tem que refletir mesmo se a gente quer ser capital, vereador, como o senhor fala. A questão do cavalo que caiu num buraco.
O vereador Bressan trouxe um caso que há um ano está cobrando de um buraco que aumentou cada vez mais por causa, né, de uma ineficiência. E a terceira coisa, o vereador Descalco, que eu e o senhor trouxemos essa semana ali na Rio Branco, que veio abaixo. Então, se a gente não consegue tapar os buracos, como é que nós estamos lidando com as vidas das pessoas? E, presidente, eu faço um apelo à senhora, enquanto presidente do Legislativo da segunda maior cidade que nós estamos comemorando, inclusive ali no telão está errado, está 132 anos. Se a gente puder alterar para 134 anos, tem um delay ali. Eu sei que é a Câmara de Caxias, mas se a gente puder botar Caxias do Sul também, né, porque às vezes confunde o aniversário. Mas eu peço, vereadora Marisol, se a senhora puder convocar o prefeito de Ló, secretária da Saúde, e também a gente convidar a deputada Denise, porque assim, uma situação dessa está inadmissível. E não é a comissão só de saúde, concluir, mas todos os vereadores estarem presentes, vereador Cadore. Tá um horror, 120 e poucas pessoas aguardando um leito. Obrigado. Declaração de líder.